Sejam todos muito bem-vindos a mais uma EBD Virtual. Espero que você já não tenha enjoado da gente, viu? Já estamos um tempão aqui já aparecendo para vocês, mas que bom que você continua aqui conosco. Então seja muito bem-vindo. Se você continua com a gente, você é um herói, né? Muito obrigado por estar com a gente aí nesse tempo. A gente está na 4ª aula do curso de Ética Bíblica. Começamos com a primeira aula fazendo a transição de introdução bíblica para, vamos dizer, essa matéria aí, né? Esse tema. A gente falou sobre exegese e hermenêutica. Depois a gente, numa segunda aula, trouxe essa questão dos conceitos de ética bíblica, ética cristã. E na aula passada a gente teve uma aula muito legal sobre liberdade humana. Foi muito legal falar sobre liberdade humana, porque ela dá assim, um panorama e uma base muito grande para a gente poder continuar esse curso. Se você ainda não assistiu nenhuma aula dessa e quer assistir, certo? A gente nem falou o nosso nome, né? Paulinho e Kelly, para quem está chegando pela primeira vez, se tiver alguém que está assistindo pela primeira vez. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, fica tranquilo, vai aí no canal do YouTube que você está aqui, da Igreja Batista do Farol, e você procura lá as aulas de EBD anteriores do curso de Ética Bíblica. E hoje a gente vai realmente entrar de fato no estudo da ética bíblica, né, Kelly? Coisa boa, né? Então a gente vai conhecer um pouco da ética do Antigo e do Novo Testamento, preceitos que esses testamentos trazem pra gente. E será que esses preceitos ainda são válidos hoje? Rapaz, é uma pergunta aí. Será? Né? Uma ética que foi construída há tantos mil anos atrás, será? É verdade. E quais são as características da ética do Antigo e do Novo Testamento, né? São perguntas que a gente tem que realmente responder, fazer e responder no que tudo isso era baseado, né? Então, vamos em frente, porque vai ser legal. Vai ser legal hoje. Vamos lá. É o seguinte, né? O ensino da Bíblia está relacionada ao comportamento moral, mas a moralidade bíblica não é autônoma. Não? Não é autônoma. Ela não toma decisão por si só? Exatamente. O seu ponto de partida não é a consciência humana. É baseada a ética filosófica, isso, na ética grega, né? Gregos, tem muito essa questão aí. O homem como a régua. Exatamente. A razão humana é que dá essa questão da ideia de bem aí, né? Mas isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não é o que diz a ética da palavra de Deus, né? Na verdade, em contraste com esses sistemas filosóficos, as marcas permanentes da ética bíblica são algumas que a gente vai trazer para vocês agora, né? A primeira delas é que uma marca permanente da ética bíblica é que ela tem o seu fundamento no relacionamento com Deus, Kelly. Isso é uma coisa interessante. A régua deixa de ser um homem e passa a ser Deus, né? Exatamente. Então, a partir do momento em que a gente se relaciona com Deus, a gente se torna um ser ético. Exatamente. E essa questão do relacionamento é importantíssimo, né? Quando você fala de relacionamento, pense no relacionamento que você tem com alguém. Ele só é profundo quando você tem um contato diário com ele, com os princípios dele, e aí vai melhorar o seu relacionamento. Assim também vai ser desenvolvido, assim, vamos dizer, os valores éticos da Bíblia, do nosso relacionamento com Deus, né? Certo. Uma segunda marca permanente da ética bíblica é a sua obrigação imposta e objetiva obediência. Exato. Então, geralmente, os preceitos éticos que são lançados pela Bíblia, elas pedem uma obediência a esses preceitos. Lá na nossa segunda aula, quando a gente falou da classificação da ética cristã, a gente falou que ela é deontológica, ou seja, é uma ética pautada ali na regra mesmo, né, em cumprir aquilo que realmente Deus nos entrega, né? Então, realmente, essa questão da obrigação imposta e da obediência, ela é algo muito inerente à ética bíblica. Outro fundamento permanente da ética bíblica é o seu apelo àquilo que há de mais profundo no homem. Isso é muito interessante. A gente vai perceber isso em todos os livros da Bíblia, né? Esse apelo à profundeza daquilo que o homem tem dentro dele, né? Exatamente. Outra marca permanente é a sua relevância social realista. Gente, a ética bíblica é muito social. Tem muito essa questão de social. Sim, a gente vai ver isso aqui. Da instituição, enfim. Vamos ver. Lá na ética do Novo Testamento a gente vai ver muito essa questão social aí. É uma marca muito importante da ética do Novo Testamento, né? E do Antigo também, né? Sim, que estava muito relacionado à sociedade de Israel, né? Então, sim, certo. É um negócio realmente muito forte. Com certeza. Na verdade, lá no Novo Testamento, quando eu falo isso, é porque ele já vai expandir ali para a questão... Não só para o povo de Israel, né? Mas também para todo mundo, né? E por último aí, né, uma marca permanente da ética bíblica é sua capacidade de adaptação e desenvolvimento contínuos. É por isso que a gente consegue olhar para o texto bíblico, como a gente falou lá no curso de introdução bíblica, escrito há
tantos anos atrás, né, milhares de anos atrás aí, mas a gente consegue realmente, através dessas, vamos dizer, ferramentas que a gente falou ali, exegese, hermenêutica, aplicá-las para, vamos dizer, o nosso mundo contemporâneo, A né? gente meio que já respondeu aí a pergunta inicial, né? Isso, A ética bíblica ela acaba se tornando também adaptada ou adaptativa, digamos assim, à nossa realidade, sim, apesar de ser tantos anos depois isso. da escritura dela, do estabelecimento dela nos dois testamentos. É isso aí, então vamos direto ao assunto aí. Já que a gente falou de ética bíblica, que esses são preceitos da ética bíblica, a gente vai entrar de fato neles. E aí a gente começa pela ética do Antigo Testamento, Kelly. A ética do Antigo Testamento, gente, ela não tem um sistema ético, se assim a gente pode dizer. Nada construído, nada Não, assim pronto, né? nada. Tipo, olha aqui é o manual de ética do Antigo Testamento, Não tem. página 333, né? Não tem isso não, tá? Ele não tem um sistema ético, até porque no Antigo Testamento as pessoas sabiam que Deus se dirigia a elas e ele dizia quais eram as exigências morais, né? A gente pode até abrir aí, abre em Miqueias 6:8. Jesus, não entendeu? desse livro, hein? Miqueias 6:8. Vai lá pro finalzinho do Antigo Ai, meu Testamento. Deus, já cheguei em Zacarias e não sei onde tá Miqueias. Eu tô ficando nervosa. Ajuda! Olha aí, você que está em casa, vai aí fazendo o seu curso de esgrima bíblico tão, né? Achou. Gente, eu suei as mãos agora de nervosa. Achou, muito bem. Ok, Miqueias 6:8. Vamos Lê lá. aí, Kelly. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Você vai ver que aí Miqueias já está falando, né? Algo, vamos dizer, como se o povo realmente já soubesse. É algo que Tipo, vinha. Deus já mostrou o que Deus é já bom, mostrou, então faça. Vocês já sabem, então faça, né? Então realmente para eles, né? Para o povo, né? De Israel naquela época, bom era aquilo que Deus exigia, né? E mal era aquilo que ele proibia. Então é um princípio muito, vamos dizer, básico aí, base da ética do Antigo Testamento, né? Pois é, o Antigo Testamento também traz aí uma série de métodos éticos, digamos assim, métodos de raciocínio moral. Sim. Então nós vamos citar 3 aqui, tá? O primeiro deles é que nós podemos observar uma ênfase aos princípios éticos, tá? Associados a consequências de não se seguir tais princípios, tá, gente? Então, quando a gente fala dessa ênfase aos princípios éticos, a gente está se referindo às leis mosaicas, né? Então, há um apelo em se seguir as leis mosaicas. E as mensagens proféticas também, né? E quando não se segue essas leis mosaicas, acontecem então as consequências. Exatamente. Então, a gente observa aí nas mensagens proféticas, no método utilitarista, que a gente observa aí nos livros sapienciais. Sim. Ou seja, cada ato tem uma consequência. Isso. Se você faz o bem, a consequência é boa. Se você faz o mal, a consequência é ruim. Então, o método utilitarista também é visto aí no Antigo Testamento. Outra segunda marca que a gente pode observar aí de método, né, de raciocínio moral, é justamente que o Antigo Testamento faz um apelo ao egoísmo e ao interesse pessoal em detrimento ao bem comum. Então, existe um apelo aí a falar, para com esse negócio de egoísmo, por favor. Nós temos aqui uma sociedade, nós temos aqui uma relação com as outras pessoas e nós precisamos pensar no bem comum. Então a gente percebe isso, é muito notável quando a gente vê como é que fala? Quando a gente vê ele citando assim aquele paradoxo, né, que a gente vê entre bênçãos e maldições, maldição, com certeza, né? No mesmo versículo tá lá, ele falando sobre bênção e falando sobre maldição. Deuteronômio, né? Os livros proféticos ali, os profetas, a gente vê muito essa questão, né? O profeta ele faz ali, vamos dizer, a denúncia, ele fala, Isso. olha, o que Deus quer pra gente é isso, vocês não estão seguindo, isso não vai dar coisa boa. Exatamente. E por fim, ele também faz um apelo à lei natural. E o que seria isso, né? Olha Na realidade, são aqueles princípios morais universais, independentes da revelação de Deus, Sim. Independente dessa revelação especial que é a palavra de Deus. São aqueles princípios que nós observamos ao ver a natureza, certo? Ou então nós observamos nas relações humanas. Então a gente pode observar isso muito nos livros sapienciais, tá? Então, é possível definir o certo e o errado ao observar a natureza e os relacionamentos humanos. Então a gente vai pegar aí para vocês os textos de Provérbios. Provérbios 6, de 6 a 11. Exatamente. E Provérbios 24, de 30 a 34. Aqui a gente vai poder ver dois aspectos aí da lei natural, né? A natureza e os relacionamentos.
sendo importantes no ensino de um tema específico, no caso aqui, a questão da preguiça, né? A questão de trabalhar. Dois né? textos diferentes, com princípios diferentes, tendo aí, digamos assim, não princípios diferentes, mas assim, modos diferentes de se observar para gerar esse princípio, a não preguiça. O texto de Provérbios 6, de 6 a 11, ele vai falar que é possível definir o certo e o errado ao observar a natureza. Porque o texto diz, preguiçoso vai ter com a formiga, observa os seus caminhos e ser sábio. Ela mesmo não tendo chefe, nem superintendente, nem governante, faz a provisão do seu mantimento no verão e ajunta o seu alimento no tempo de colheita. Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando despertarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar de braços cruzados. A tua pobreza te sobrevirá como um ladrão e a tua necessidade como um assaltante. Ou seja, o texto bíblico aqui, né, ilustrando através dessa questão da natureza, para o cara ter um princípio de não ser um preguiçoso. Exatamente. Né? Então, observa aí as formigas, observa a natureza, como é que elas agem em relação ao trabalho. Então, é um princípio de sabedoria, um princípio ético, de raciocínio moral, que não se tem, digamos assim, numa revelação especial de Deus, mas na revelação natural. Já o 24, né, Provérbios 24, de 30 a 34, ele vai trazer essa compreensão, essa mesma compreensão de definir o certo e o errado através dos relacionamentos humanos. O texto diz o seguinte: passei junto ao campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem entendimento, e estava todo cheio de espinhos. Sua superfície estava tomada pelas urtigas e o seu muro de pedra estava derrubado. Observando aquilo, refleti e olhando, obtive instrução. Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Você vê que ele faz esse mesmo movimento, né, de deixo. Assim chegará a tua pobreza como um assaltante e a tua miséria como um homem armado. Né? Ainda termina do mesmo jeito, Exatamente. Né? Então o princípio é um só. Não seja preguiçoso. E você pode observar isso olhando a natureza, no caso da formiga, ou olhando o campo de um homem preguiçoso. Como é que é esse campo? É bem cuidado? Exatamente. Não é. Exatamente. Né? Então, esse apelo demonstra que Israel tinha sua base ética na lei mosaica e que as nações, apesar de não conhecerem a Deus, elas tinham princípios éticos, que eles tinham consciência dos seus atos. Se assim não fosse, Deus não responsabilizaria as nações pelos seus atos. Na verdade, não seria justo ele responsabilizar as nações pelos seus atos, né? Então, assim, a lei natural ela vai complementar a ética bíblica, né? Isso é um princípio básico que vem até os nossos dias. Agora, aqui sobre a ética do Antigo Testamento, é interessante a gente trazer alguns termos éticos que são os mais importantes para a ética do Antigo Testamento, né? A ética bíblica, né? Parem para aprender um pouco de hebraico. Nem tanto, né? Nem tanto. Olha só, a gente trouxe alguns termos que eram realmente importantíssimos para a ética do Antigo Testamento e para o povo de Israel naquela situação. Deixa eu passar aqui e tentar não voltar. Vamos lá, né? O primeiro termo hebraico, né, é o emet, que significa verdade divina ou humana. O mispá, né, que significa mispá, que significa justiça, lei, ordenança, justiça social e costume. O tsideca, né, um abraço para Tsade aí, né, um abraço. não, Tsade, não é a letra do alfabeto, não é. Um abraço para a querida Tsade aí, casou recentemente. Olha só, vamos lá. O tsideca, que significa retidão e justiça moral. O tob, que significa bondade. Kabod, que significa honra. E o shalom, tá aí. Não. Foi pior, viu? Olha aí, então a gente tá empatado nas piadinhas infames hoje, viu? Olha só. O shalom, né, cara, tão conhecido aí, né, o termo que significa paz, né? Então a moralidade judaica, gente, ela apresenta, através desses, vamos dizer aqui, desses termos éticos, ele vai apresentar alguns elementos permanentes que se destacam no decorrer dos escritos do Antigo Testamento. São recorrentes, né? Eles são recorrentes, esses temas, né? O primeiro deles a gente meio que já falou lá em cima, mas a gente agora, vamos dizer assim, a gente esmiuça mais ele, né? A gente detalha mais ele. Reafirma. O termo o elemento permanente aqui é que Deus é visto como o supremo bem e como a fonte de toda exigência moral. Ou seja, cara, ele é a régua. Se você quer ter uma boa conduta moral, olhe para Deus.
Exato. É isso, né? Um segundo elemento é o tom imperativo dos preceitos morais, tá? É aquele tom imperativo, faça, Não faça, não né? faça. Ele está muito presente ali desde o dos 10 mandamentos, né, cara? Sim, mas ele está em toda, na realidade, toda né? a literatura deuteronomista, né, que é ali aquela literatura do Antigo Testamento, ela traz esses princípios do faça e do não faça, né? É um tom bem imperativo. Exatamente. Uma outra aí, né, elemento permanente aí, é a preocupação com as pessoas e com comunidades de pessoas, do que com ideias e padrões abstratos em virtude e virtudes em geral, né? É engraçado porque as pessoas acreditam que o Antigo Testamento é só lei, lei, lei e esquece a graça. Exato. Só que, gente, isso aqui comprova que existia graça no Antigo Testamento. Com certeza. A graça de Deus não foi estabelecida na pessoa de Cristo, não. Deus já demonstrava graça no Antigo Testamento. Perfeito. Então, aquela ideia de um Deus intolerante, de um Deus que não tem graça, que não é gracioso, digamos assim, que não pensa na vida humana, ela é quebrada aqui na ética bíblica, tá, Sim, gente? aqui a gente tem a questão da valorização da pessoa, cara. Exatamente, isso é algo acima de preceitos, acima de virtudes, de um modo geral. Quer um exemplo? Os outros povos, né, que não eram o povo de Israel, os outros povos até que adoravam a deuses pagãos, né, eles sacrificavam seus próprios filhos. Que isso era um princípio que o povo de Israel não compartilhava, eles não sacrificavam pessoas, né? Então você nota aí uma diferença da preocupação com as pessoas. Olha, né? a base das próprias leis, apesar de serem leis assim, 300 leis que nós trazemos, ele tem um princípio, né? Que é justamente o bem daquela pessoa que está cumprindo. Sim, e né? cara, ó, na verdade, esse princípio aqui já leva a um outro princípio. O quarto princípio aí elementar, permanente da ética do Antigo Testamento é esse igualitarismo na inspiração do valor humano, na ênfase, vamos dizer assim, maior sobre a igualdade fundamental entre os homens do que nas suas diferenças. É muito interessante a gente olhar ali a experiência do povo no Egito, né, ali do Êxodo, né? O povo de Israel se preocupava muito uns com os outros ali, com o próprio ser humano, né? É só entender que Deus instituiu Israel como seu povo, não para que ele fosse separado, abençoado, maravilhoso povo, mas para que ele pudesse ser motivo de glorificação a Deus para outras nações, ser bênção para outras nações. Quando eu falei ali do Êxodo, é muito essa questão da igualdade humana, porque o povo estava escravizado ali. E o povo não tinha que ser escravizado. O ser humano ele tinha que realmente já ter essa igualdade que se fala muito hoje em dia, né? Então aquilo já existia ali nos princípios éticos do Antigo Testamento também, além né? dessa igualdade também entre gêneros, a gente pode até observar essa igualdade entre gêneros no Antigo Testamento, se a gente observar a relevância de ter 2 livros, por exemplo, sendo lidos aí, a Ruth e a Esther. É verdade. Né? A juíza Débora também foi listada no Antigo Testamento, numa época em que a mulher não era valorizada. Perfeito. Então isso já demonstra aí realmente que existe uma valorização igual do ser humano, de um modo geral. Sem precisar apelar. E por último, né, a ênfase na salvação do mal e na aspiração do bem. A esperança de Israel é em Deus e não no homem. Exatamente. Não é antropocêntrica, o homem não é o centro das coisas, Deus é o centro das coisas aqui. Então, é necessário a gente salientar o seguinte para a gente caminhar para o final desse tópico, que a moral do Antigo Testamento, ela apresenta sim algumas limitações. Sabe por quê? Obviamente que sim. Por quê? Porque a ética aqui é uma ética em evolução, em desenvolvimento. Isto é, foi uma ética para pessoas no estágio primitivo de desenvolvimento religioso. E deve ser lida à luz do seu cumprimento e no seu aperfeiçoamento em quem? Em Cristo, cara. Pois é, por isso que é importante ressaltar que a moral do Antigo Testamento está condicionada ao desenvolvimento histórico de um povo num período razoavelmente extenso. Sim, a moral do Antigo Testamento ela não pode ser totalmente desassociada do seu tempo. Não tem como fazer isso. A gente falou muito isso lá em Introdução Bíblica. Senão a gente corre o risco de fazer a exegese do texto sem levarmos em consideração assim, o abismo hermenêutico imenso que separa as épocas anteriores à nossa. Né? A gente sabe que em Israel a gente vai ver realmente uma nação em progressão ética. Isso é muito óbvio quando a gente olha para a Bíblia e a gente vê ela do Gênesis ao Apocalipse, o quanto ela é unificada, cara. Ela evolui junto com a história. Exatamente. O povo começou como nômade, depois se tornou tribo e depois se tornou cidade, depois se espalhou por todo o mundo por conta das perseguições. Então há uma evolução histórica, há uma evolução social, há uma evolução também ética. Exatamente. O que é que a gente pode concluir sobre a ética do Antigo Testamento? Primeiro, a lei é o núcleo do Antigo Testamento.
a lei moral, o decálogo, a lei civil, as relações sociais, as instituições e a lei cerimonial, que era a adoração a Deus. Exatamente, o povo de Israel. aquelas leis que acabavam regimentando aí a adoração a Deus. Uma outra coisa que a gente pode concluir, a sobreposição da ética pessoal e social. A gente já falou sobre isso, né? Não existe distinção entre as duas aqui. Uma vez que, vamos dizer assim, posturas morais individuais não devem ser obrigações morais para a sociedade em geral, né? Na realidade, devem ser. Perdão, devem ser, né? perdão. Elas não devem ser, não, devem elas ser. se misturam, né? Aquelas atitudes individuais, elas precisam ser benéficas também para a Na sociedade. verdade, o que não existe é distinção entre as duas. Exatamente. Perdão aí por esse lapso, viu? Perdão. E aí, uma terceira base, digamos assim, para a ética do Antigo Testamento é a dimensão social da ética do Antigo Testamento. Israel deveria ser uma sociedade ideal. Olha só. Olha aí. Ou seja, ela deveria ser um exemplo, né? A estrutura da sociedade de Israel está baseada no seu relacionamento com Deus. Mas é é no Novo Testamento agora que a gente vai ver o quanto essa questão aí da sociedade ideal tem a ver com a busca. Tem a ver com buscar o ideal, né? Lá na ética do Novo Testamento, a gente está entrando já no nosso segundo tópico aí, o cristianismo judaico foi judaico em sua origem, na verdade, né? Tendo nascido com um movimento religioso dentro de um, vamos dizer assim, judaísmo heterogêneo palestinense, né? Do século, vamos dizer, 1 depois de Cristo, né? Isso. Jesus ele é apresentado nos evangelhos como um judeu do seu tempo. Ele participava de todas as comemorações judaicas, ele participava dos rituais religiosos, das ofertas, das festas, né? Isso é registrado lá, lá nos evangelhos, tá? Então, mesmo quando aos poucos o cristianismo foi ficando mais plural, digamos assim, né? Assumindo então novas características que vinham dos gentios também, já que ele se expandiu para além do povo de Israel, isso desencadeou uma ruptura expressiva, né, em relação ao judaísmo tradicional. Tal distanciamento, gente, não significou o abandono, digamos assim, total das linhas bíblico-teológicas. Não, até porque o próprio Jesus, né, ele foi criado nesse contexto, mas ele realmente, ele seguia esse contexto, apesar ele era um judeu mesmo, exatamente, de natureza, digamos assim. E mesmo assim ele ressignificou muitas coisas, né? Então, isso pois é, então as primeiras comunidades cristãs entendiam que o Deus que se revelava em Cristo era o mesmo que ao longo da história da salvação se auto-intitulara Deus de Israel. Perfeito, né? Então, as comunidades cristãs primitivas utilizavam os mesmos livros, né, que eram reverenciados, digamos assim, pelo judaísmo, né, naquela época, claro, sempre levando em consideração aí a vinda de Cristo na pessoa aí de Jesus. Que era algo predito lá no Antigo Testamento, predito pelos profetas, então tudo se conectava, né? Reconhece-se, gente, aqui vai ser reconhecida então que a influência judaica sobre a ética neotestamentária está presente, ela está aqui presente com a gente. Existem, na verdade, vamos dizer, moralidade veterotestamentária, né, do Novo Testamento, princípios que o cristianismo reconheceu como válidos para todas as épocas. Por exemplo, o que era, quando eu falei veterotestamentário do Antigo Testamento, né? Quando você pega, por exemplo, a ética do decálogo, cara, a ética do decálogo ela é depende da época. E depende da época. Né? Na realidade, o decálogo ali, ele é um valor absoluto. Exatamente. Né? No Antigo Testamento, a gente também encontra alguns princípios que foram limitados pelo contexto histórico. Um exemplo disso, os genocídios, os sacrifícios de animais. Acabou de falar sobre tudo isso também ficou lá limitado no tempo, nós não usamos hoje. E também alguns outros princípios que se apresentam como questões não totalmente resolvidas quanto à sua aplicabilidade cristã. Sim. Veja aí, alguns princípios a gente precisa também perceber que não há digamos assim, um bater de martelo, não há uma decisão assim, olha, é isso aqui. Tá? Existem coisas ainda que não são reveladas lá pela Bíblia devido à nossa realidade atual. Lógico, muitas coisas foram criadas, né, no tempo contemporâneo. Então a gente precisa realmente das ferramentas que a teologia nos dá, precisamos não só das ferramentas, mas do conhecimento da palavra, do seu sentido real, para poder aplicar essas coisas da melhor forma, certo? Então a ética do Novo Testamento foi constituída a partir da releitura que a igreja primitiva fez do Antigo Testamento. Agora, à luz do quê? À luz da novidade de vida em Cristo, que isso é um ponto fundamental. Isso entendendo que o Antigo Testamento é sim a palavra de Deus e que revela a vontade de Deus
sendo instrumento para essa orientação, e isso é confirmado lá naquele texto que a gente bateu muito na tecla lá em Introdução Bíblica, né? Quando a gente falou sobre inspiração bíblica, a gente falou sobre 2 Timóteo 3, 15 e 16, né? O autor Scott Wright, né? Acho que é isso, em 2013, no seu livro Ética Cristã, vai afirmar o seguinte, presta atenção nisso, é muito legal. No Novo Testamento, a ênfase não é tanto sobre a moralidade institucional e a ética social, mas sobre uma moralidade voltada para a igreja. Com a vida de Cristo, o povo de Deus já não está mais sob os termos da lei. A lei cerimonial foi substituída pela morte de Cristo. E a lei civil no mundo é a igreja multinacional e multirracial, não mais a nação teocrática de Israel. Portanto, exatamente, portanto, com a igreja não se altera apenas o modo que uma pessoa se relaciona com Deus, mas também o modo que Deus vê a missão do seu povo. Embora o objetivo mais amplo de glorificar a Deus, dando testemunho do seu governo sobre a terra, seja o mesmo entre ambos os testamentos, o modo pelo qual ele é alcançado é diferente. É incrível, né? Porque a gente vê lá as 3 leis do Antigo Testamento, né? A lei moral, que seria o decálogo, a lei cerimonial, que está relacionada à adoração a Deus, e a lei civil, que está relacionada às instituições e sociedades dentro do povo de Israel. Isso tudo, gente, a gente observa na pessoa de Cristo, que a lei moral continua mesmo, ela é absoluta, mas a gente já vê mudança nas outras 2 leis. Perfeito. A lei cerimonial já mudou ali totalmente, Isso. a adoração mudou, o Cordeiro de Deus veio, não precisamos mais de sacrifício. Enquanto que a lei civil agora não se restringe só ao povo de Israel, ela é multinacional e multirracial. Gente, isso é perfeito, porque não escolhe cor, não escolhe gênero, não escolhe raça, ela é mundial, universal. Muito bom, assim, muito bom. Né? Para a gente resumir agora esse tópico do Novo Testamento, da ética do Novo Testamento, a gente tem que falar algumas características dela. A primeira é que a ética do Novo Testamento, ela é uma ética de uma deontologia reinterpretada, né? A ênfase não está no ato, mas no caráter ou na intenção de quem o pratica, né? Se a gente observar esses princípios em todo o Novo Testamento, Jesus vai essencialmente reinterpretar e reaplicar os princípios da lei que foram mal utilizados pelos fariseus. A gente sabe disso. Lá nos escritos de Paulo e dos apóstolos, isso também é uma coisa que é observada, né? É interessante, né? A gente percebe realmente isso, né? Quando Cristo vai falar sobre tentação, ele fala já que ela nasce aonde? A partir do desejo, não no ato. Ou seja, o pecado não está no ato, já está na intenção do ato, né? Exatamente. Na intenção de fazer. Então há uma reinterpretação aí da ética, né? Perfeito. E é por isso que a ética do Novo Testamento, ela também é direcionada aos seguidores de Cristo. É uma ética do discipulado, cara. Ética e discipulado se justapõem significativamente, né? Elas estão juntas ali. Um padrão, vamos dizer... observado, né? Que tem que ser observado e seguido, né? É que Jesus é a forma como ele chama os seus discípulos, né? Tipo, vamos lá. Na realidade, o padrão é assim. Primeiro a gente prega a mensagem do reino e depois é que a gente vai incumbir essa pessoa dos seus deveres éticos. Perfeito. Né? Né? Então, a forma como esse chamado é feito é que vai determinar essa prática da ética cristã. É interessante porque hoje a gente parece que faz o contrário. A gente primeiro impõe as nossas regras, as nossas obrigações à sociedade e depois vai pregar o evangelho. Exatamente. Gente, estamos fazendo errado. O que a Bíblia mostra é o contrário. Primeiro prega o evangelho, primeiro prega o arrependimento, primeiro pregue o reino de Deus. E depois de pregar o reino de Deus, aí sim você começa a mostrar os princípios éticos que nós seguimos a partir do discipulado. Isso que a Kelly está falando aqui não são palavras que a gente organizou sistematicamente para vocês, não. É o que a Bíblia está trazendo. É por isso que a aula é de ética bíblica. Olha só que interessante o texto de Mateus, lá no capítulo 4, indo até o 5. Olha o movimento que ele faz. É justamente o movimento que a Kelly acabou de falar. Se você pegar aí e abrir em Mateus 4,17, você vai ver Jesus pregando primeiro. Você vê aí, vamos lá, Mateus 4,17. Diz o seguinte: daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos porque o reino do céu chegou. Aí depois disso ele chama os discípulos. Olha aí, cronológico. Você sai do versículo 17, abre aí Mateus 4, você sai do 17 falando da pregação de Jesus. Aí já do 18 ao 22 já é Jesus chamando os discípulos. Andando às margens do mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e o irmão André.
eles estavam lançando as redes ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. E assim vai, né? Imediatamente eles deixaram as redes, tal, e aí ele fala que ele chama também Tiago, João, né? E aí, imediatamente eles deixam o barco e seguem a Jesus. E aí, cara, depois do 22, vem o 23 ao 25, onde vai dizer que a multidão seguia Jesus, né? Lá no final do verso vai dizer, grandes multidões o seguiam, procedentes da Galiléia, Decápolis de Jerusalém e da Judéia. Ou seja, é justamente esse movimento que você acabou de falar, pregar, né? o evangelho. Exatamente. Conseguiu seguidores a partir desse momento, somente depois que as pessoas realmente se arrependem e buscam a Deus, aí ele traz as implicações de ser um seguidor. Exatamente, que é o que vai ter lá em Mateus, né, de capítulo 5 a até 7, que é o Sermão do que é o Monte. Sermão Né? do Monte, que Exatamente. é totalmente ético. E aí ele começa a lançar aí o Sermão do Monte, que é somente implicações éticas daquele que segue a Cristo. Pois é, a ética do Novo Testamento também é uma ética de amor, cara. Jesus e os apóstolos, eles resumem a ética neotestamentária em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de qualquer coisa e ao próximo como a si mesmo, né? Que está lá em Lucas 10, de 25 a 29, quando ele vai falar, antes da parábola do bom samaritano, ele vai falar sobre isso. E aqui é interessante, cara, porque essa ética do amor, ela é uma ética vamos dizer, de uma ética que vem também do Antigo Testamento. A gente acabou de falar do amor Exatamente. que Deus tinha pelo povo no Antigo Testamento. Não é só essa ética do amor que se fala aí, o amor permissivo para tudo, não, cara, não é isso, não. Gente, esse é um princípio básico. Se a Bíblia não traz um princípio ético para algo relacionado à nossa questão atual, siga esses 2 princípios. Se esse princípio, se aquele atitude que você vai tomar, que não está descrita aqui na Bíblia como algo certo ou errado, ferir um desses 2 mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, ou amar o próximo como a si mesmo, então com certeza não é algo recomendado a se fazer. Yes. Então, no final das contas, se não tem descrito aqui, não está lá na lista do que fazer, no certo ou do errado, siga esses 2 mandamentos para então tomar uma atitude. Exato. Se fere um desses 2 mandamentos, não é o correto a fazer. É uma outra característica aí da ética do Novo Testamento, é que ela é um lugar especial para os pobres. Há um lugar importante, destaque, né? Destaque para os pobres na ética do Novo Testamento, né? A preocupação da igreja para com os pobres era, assim, vamos dizer, uma prova do cuidado incondicional de Deus para com o indivíduo. Então, portanto, gente, uma coisa que é muito interessante ser salientada aqui, nos é ordenado por Jesus e por muitos autores bíblicos o cuidado aos pobres. Né? A gente tem Mateus 26, 11, Romanos 15, 26, 2 Coríntios 8, de 1 a 7 e Tiago 2, de 1 a 13 aí. Todos eles falando sobre a gente ter esse cuidado com os pobres. Sim, sobre fazer o bem aos pobres. E Tiago 2, de 1 a 13, ele fala sobre preconceito, que é uma coisa interessantíssima de ser debatido, entendeu? Mas isso é, vamos dizer, um assunto mais pra frente aí. Certo? Uma outra característica é o agir do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo veio, é a nossa fonte interna que auxilia a nossa tomada de decisões aí, éticas e possibilita que uma pessoa vá amadurecer espiritualmente. Né? Exatamente. E a maior prova disso está o texto lá de Gálatas 5, 16, 22, 23, que traz uma lista dos frutos do Espírito. Então, se você alimenta o Espírito Santo dentro de você, né? Se você dá ouvidos a esse Espírito Santo, você cresce, né? E cresce espiritualmente e também cresce no amadurecimento da ética, digamos assim, né? Os frutos do Espírito acabam se tornando atitudes éticas. Perfeito. E por último, a ética do Novo Testamento é uma ética de virtude. O Novo Testamento ele vai enfatizar que quem vive em Cristo não só o faz porque é certo, mas porque busca desenvolver o seu caráter a partir do exemplo de Cristo. Ou seja, busca se tornar semelhante a Cristo, é o verdadeiro discipulado, cara. É o discipulado, né? Então ele busca as virtudes que são exemplificadas na vida de Cristo. Exatamente. Como é que Jesus era? Jesus era calmo, Jesus era tranquilo, né? Como é que Jesus era? Então, se ele era assim, eu quero buscar essas mesmas virtudes. Buscar, né? A gente falou lá no início e a gente está fechando com isso. Essa busca, vamos dizer, da sociedade, do povo ideal, da ética ideal, é uma ética de busca. Nós precisamos buscar. Não somos perfeitos,
somos pecadores. Assim, só um pouquinho perfeita. Muito convencida. Eu acho que Jesus era humilde, não é? Então vamos tentar ser humildes como Jesus foi. Gente, conclusão de tudo isso. Hoje a gente iniciou, assim, de uma forma geral, as características da ética bíblica do Antigo e do Novo Testamento, mostrando o seu desenvolvimento progressivo, certo? E levando em consideração o seu contexto histórico-social, você vê que a gente falou um pouco. A partir da semana que vem, a gente vai realmente se aprofundar mais ainda no estudo da ética bíblica, a gente vai falar da ética do decálogo e fica aqui algumas perguntas para vocês, né? Será que os 10 mandamentos devem ser seguidos ainda hoje? Será que a gente vai seguir à risca? Ou será que a gente precisa fazer alguma contextualização dos 10 mandamentos? E aí? A gente vai aprender um esqueminha bem legal. Será que são preceitos absolutos? Ou será que a gente pode considerar uma ética fadada? Vocês vão ver semana que vem que a ética do Antigo Testamento não é uma coisa engessada não, viu? Ele tem um movimento bem legal para nos ensinar aí uma classificação também muito boa, tá certo? E aí a gente vai poder realmente desenvolver isso aí da melhor forma, certo? É isso, tarefinha pra casa? Continua aí conosco, tá, gente? Na semana que vem nós vamos falar daí do decálogo, nas outras semanas nós vamos estar falando sobre outros livros. A gente já pode adiantar, a gente vai ter a ética do decálogo aí, depois a gente vai para a ética dos sábios, dos profetas, depois a gente vai entrar... as epístolas do Evangelho. Ética de Jesus, ética de Paulo, muita coisa legal. Vai ter muita coisa pela frente, então continua conosco, tá certo? A gente gosta da sua companhia, apesar de não sei se é recíproco, mas que bom que você está conosco ainda. E a tarefinha de casa é muito simples. Quais são as diferenças e os pontos em comum entre a ética do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Quais são? É isso aí, quais são? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia e obrigado por essa BD e a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Continua nos abençoando, Pai, é isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Grande abraço, galera. Beijo. Boa semana, gente. Tchau. Abraço.